Então a gente tem a Vai-Vai. A Vai-Vai é a principal escola de samba do estado de São Paulo, a maior campeã, fundada no bairro, era um quilombo, sustenta a história do quilombo. Você tem ali a velha guarda, você tem pessoas que sentem o amor e a paixão por conta daquela escola. É um ponto de resistência do povo negro no centro de São Paulo. Fala galera, tudo bem? A gente está nesse bate-papo aqui falando sobre a consciência negra, trazendo alguns convidados. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se você ainda não viu, corre para ver os anteriores. E se você chegou aqui agora e ainda não sabe quem sou eu Natália, sou formada em Direito, faço pós em Direito Penal e Direito de Família. E a gente vai seguir essa leva de convidados. Vamos lá! Oi, gente, sempre bom estar de volta aqui para falar com vocês. Eu sou a Natália, sou psicóloga, faço mestrado em Psicologia da Saúde, trabalho com violência contra a mulher especialmente. E a gente vem novamente com esse convidado, sei que vocês gostaram. E agora a gente vai segmentar esse papo, porque o papo é muito bom e a gente vai deixando solto e a gente perde o fio. E assim, Wellington, o seu projeto é maravilhoso. Eu conheci seu projeto por conta da Livraria Simples também, que é um lugar que eu tenho frequentado bastante. E eu quero muito que você fale pra gente o que é o projeto Negros do Bexiga. O que é, como você teve essa ideia, quem faz parte, enfim. Bom, meu nome é Wellington, faço parte do projeto Negros do Bexiga. Gostaria de agradecer novamente aqui o convite para falar um pouco a respeito desse nosso projeto que faz um ano já que está rolando. E quem quiser saber um pouco mais sobre mim, vê aí o vídeo anterior, que eu conto um pouco a respeito da minha vida, da minha história de vida aí, que está muito bacana. Bom, falando a respeito do projeto Negros do Bexiga, como ele começou. O projeto, como eu disse, vai fazer um ano agora em novembro, e ele nasceu em novembro do ano passado, para a gente, junto com o pessoal da Livraria Simples, da Mara J. Baco e do acervo do Instituto Hot, da Isabel, né? O meu primeiro contato foi com a Isabel, a gente fez um trabalho juntos e eles me chamaram por conta dessa relação que eu tenho com o Bexiga, de conhecer o bairro, de conhecer as pessoas do bairro, para falar que eles queriam fazer alguma atividade na casa, né? Porque aí a casa ainda não existia, a casa Rocha 259, e eles estavam querendo fazer alguns projetos, algumas coisas, para fazer da casa um ponto de cultura, movimentar mais o espaço, né? E aí a gente conversando, tal, foi pensando nas ideias, né? Rolou alguns bate-papos. E naquela época o bairro, apesar de ter a Vai-Vai, de ter a Pastoral Afro na Quirupita e tal, mas o bairro em si não ia fazer, não tinha nada específico em relação ao mês da consciência negra, nem para discutir, comemoração, nem nada. E aí eu propus, a gente conversando, tal, a gente falou, eu propus para ela, não vai ter nada em relação ao mês da consciência negra aqui no bairro, a gente poderia fazer alguma coisa voltada desse tema, né? Eu trabalho na UMES de São Paulo e no mês antes, em outubro, a gente tinha feito uma exposição sobre o Pato Nágua, né? Que foi um apitador na Vai-Vai, uma pessoa que tem bastante influência, inclusive o Geraldo Filme fez um samba para ele, que é aquele silêncio, o sambista está dormindo, tal, que conta a história da morte do Pato Nágua. E eles gostaram da ideia e a princípio a gente não tinha um nome, nada do projeto. A ideia era chamar um convidado negro do bairro, ou negra, que falasse sobre a história negra do Bexiga. E nesse processo eu fiquei pensando um monte de nome, um monte de pessoas, tal, e chegamos ao nome do Fernando Penteado. Fernando Penteado é de família histórica da Bela Vista, né, do Bexiga, e a família dele fez parte do quilombo do Saracura, que foi o primeiro quilombo urbano em São Paulo, né, que é onde é a Vai-Vai, ali nas águas do rio Saracura, e o bairro tem essa vivência da cultura do negro em si, né, de ser resistência, por ter sido um quilombo, né, é o primeiro quilombo urbano, e a Vai-Vai nasceu ali, né, também. Então é uma pessoa que, a família Penteado tem uma história, né, os seus ancestrais, o Penteado é um historiador, você conhece muito, principalmente a história da família dele, a sua história, e a história da Vai-Vai, porque o avô dele foi um dos fundadores da Vai-Vai. Né? E a gente convidou ele. E aí fizemos esse convite para ele, ele adorou o convite. E junto com ele a gente fez a exposição, né, de artistas do bairro, que pintaram sobre o Pato Nágua, falando da história do Pato Nágua.
E nisso, na conversa tal, aí quando conversando com ele, conversando com o pessoal, aí veio a frase negros do Bexiga, falar sobre os negros do Bexiga, né? Como a gente contar os negros dos negros do Bexiga, que vem um pouco antes dos italianos. E aí ficou o nome do projeto, Negros do Bexiga, Negros do Bexiga. Fizemos em novembro, alguns dias depois do dia 20 de novembro, e foi assim, o espaço tem 40 lugares, né? Cabe 40 pessoas lá na livraria, e foi muito gostoso, cheio, um monte de gente veio conhecer a proposta, tal, participar. É uma conversa bem do que vocês fazem aqui, né? Bem descontraída, bem orgânica, sem roteiro, sem nada. A gente quer ouvir a história e abrir para as perguntas. É o esquema que a gente foi naquele dia da Pastoral. Isso, assim, da Pastoral Afro, é muito legal o projeto, isso. bem horizontal, né? Senta ali, pega uma cerveja e vamos conversar. Exatamente, puxa uma cadeira, senta no chão e já era. E aí a gente fez isso em novembro. Passando novembro, eu fiquei com isso na cabeça porque a proposta foi muito gostosa. Esse enredo de você sentar e conversar e só conversar. Não teve registro, não teve nada. Um bate-papo. Estamos ouvindo ali uma pessoa, né, uma pessoa experiente, que conhece sobre o assunto, passando um pouco da sua experiência, da sua história de vida. E eu fiquei com isso na cabeça, tal, fiquei com isso na cabeça. Aí em dezembro, antes do final do ano, mentira, em dezembro não, em janeiro, no começo do ano, eu fui conversar com o pessoal da Casa Rocha 259. Antes ainda não estava, eles estavam ainda esquematizando essa questão da casa. E eu falei, pô, acho que a gente poderia fazer um cronograma o ano inteiro dos encontros, convidando personagens negros e negras do Bexiga para contar um pouco da sua história, sejam eles famosos, conhecidos ou anônimos, independente. Da mesma forma, qual que é o link para o convite? Que a pessoa, de alguma forma, ela influenciou no que o Bexiga é hoje, na construção do Bexiga, e o Bexiga influenciou na personalidade dela. E aí eles gostaram da proposta, da ideia, então, nesse ano de 2019, a gente fez de janeiro a novembro, todos os meses do projeto Negros do Bexiga. E para mim foi muito legal quando eu conheci o projeto, porque eu já trabalhei no Bexiga, trabalhei na 13 de maio na casa do Orione, que é da Queropita, né? Eles têm um suporte jurídico ali. E eu trabalhei lá e quando a gente foi no dia de um dos encontros da Pastoral, do Negros do Bexiga, sempre que eu pensava no Bexiga era isso, era a casa, era a cantina italiana. Me vinha a questão do Bexiga de cantina italiana. E aí quando você traz a questão do Negros do Bexiga, que tem tudo a ver com o bairro, na verdade. E aí, naquele dia, eu pude aprender mais e eu queria que você contasse um pouco, assim, de como que o Bexiga foi parar na cantina italiana. Cadê agora que você está recuperando, né? A essência do negro. Acho que também de quanto o Bexiga é forte, naquele dia a gente, nessa questão do negro, não sei, trazer de repente pessoas que façam coisas relevantes lá que vocês discutiram, pra gente ter uma noção, porque como a gente não tem, né, ninguém entende quanta coisa legal acontece lá. Né? O Bexiga ele é muito conhecido, né, pelas suas tradições italianas, né? Pelas suas cantinas, pelas suas festas, né, pelo seu movimento, mas muito ligado a 13 de maio e a tradição italiana, e muito ligado à tradição italiana pela comida. Né? Não que seja isso ruim, porque os imigrantes italianos que vieram para o Bexiga também foram imigrantes que sofreram preconceitos, marginalizados, né, pobres que vieram para cá e constituíram suas famílias aqui, ou fugindo, refugiados, enfim. Né? Então, tanto é que todos os personagens que a gente tem essa consciência, acho que é muito bom que falam que os calabresas, né, que vieram para cá são muito parecidos com os negros, né, que gostam de festa, gostam de música alta, gritam pra caramba e brigam por tudo, né? Então tem essa proximidade, mas só que ao decorrer dos anos, né, a história, né, do povo negro ela está sendo esquecida, né? Está sendo jogada para trás. Né? Veja só, o exemplo que a gente tem aqui em São Paulo, muito evidente, é o que está acontecendo com Chaguinhas na Liberdade. Né? Então, por mais que tenha uma imigração japonesa, oriental, na Liberdade, o bairro seja conhecido pela questão oriental, pelos japoneses, mas ali foi ali tem uma história negra naquele bairro que
pode ser apagado e por isso que ele se chama Liberdade, né? Ele se chama Liberdade porque na Praça da Liberdade eram enforcados negros e o Chaguinhas, né? Um negro que seria enforcado, tentaram enforcar ele por algumas vezes, ele não morreu, né? E o povo começou a gritar liberdade para que, né, libertassem o Chaguinhas, né? Acabou ele não sendo libertado, mas mataram ele de uma outra forma. Mas por isso que existe. O nome é dado ao bairro por conta da história do negro. Então ali tem a Igreja dos Enforcados, tem Eu não sabia dessa história. então, inclusive a estação do metrô hoje na Liberdade é Japão Liberdade, né? Então existe um movimento, então existe um movimento muito grande para que tirem o nome, né, Japão lá e que continuem, porque isso é apagar a nossa história. Então, é uma história do Brasil, de um povo escravizado, um povo que foi jogado à margem da sociedade, de um negro que foi de vários negros que foram enforcados, né? Um bairro que carrega a história da escravidão brasileira e que querem apagar por conta de uma imigração, tirar a identidade do bairro, né? A Liberdade também, por conta a gente tem uma história da Lava Pés, né, da escola de samba Lava Pés, a primeira escola de samba registro oficial criada aqui em São Paulo, que foi fundada e presidida até os dias de hoje por mulheres, né? Então é um peso muito grande, né, que foi criado ali nas 5 esquinas, né, num pedaço que a gente chama de 5 esquinas, que tem exatamente 5 esquinas. E que fazem parte dessa história, né? Então a Lava Pés, nome por conta por conta dos negros, a Igreja dos Enforcados, a Rua 5 Esquinas, a Igreja dos Aflitos, enfim, tudo isso, né, o nome Liberdade é um movimento que vem apagando a nossa história. E no Bexiga é muito isso, né? Então não que os italianos estão roubando a história dos negros, né? Porque elas se convergem muito, muito bem juntos. Mas a história do negro não está sendo contada, né? Então a gente tem a Vai-Vai. A Vai-Vai é a principal escola de samba do estado de São Paulo, a maior campeã, fundada no bairro, era um quilombo, sustenta a história do quilombo. Você tem ali a velha guarda, você tem pessoas que sentem o amor e a paixão por conta daquela escola, é um ponto de resistência do povo negro no centro de São Paulo, né? Então tem que se contar isso, né? E tem vários outros personagens no bairro que passaram por ali, né? Que estão lá, que vivem lá, que sustentam ainda essa história. E eu tô achando muito legal essa onda do Bexiga, porque ele estava se tornando real um lugar de resistência, né? Tem o Algeniá também agora que tá ali na Rui Barbosa, se não me engano, que também virou um lugar de resistência de outro lugar, né, não de negros, mas traz essas discussões no bairro, pautas, e isso se comunica ao mesmo tempo que o bairro tá virando meio hipster, chegando nos lugares e floriculturas caras e tal, e aí chega vocês do tipo, legal, estamos aqui, mas ó, tem o Negros do Bexiga também, e a gente vai falar sobre eles. Então, o bairro ele passa por uma transição, né? Como eu disse, assim, a gente está resgatando história de uma forma orgânica, né? Então, a gente começou inclusive a ter o registro agora, né? Disso, porque a gente não tinha um registro. Graças a Dani maravilhosa. A Dani aí, Dani maravilhosa. Luiz e o Fê tá ajudando bastante, né? Estão registrando isso aí pra gente, mas o bairro ele está passando por uma transição, né? E é uma transição natural. A gente está no centro de São Paulo e o centro de São Paulo ele é um berço de trabalho, né? Ele não é um berço para se residir. Então as pessoas estão morando lá porque trabalham lá. Então acaba ou o aluguel aumenta, ou acaba perdendo emprego e vão para as periferias. Então acaba se transitando muito em relação a isso. Agora há outras coisas que precisam ser contadas, né? Então, você tá a Rua 3 de Maio. Por que a Rua 3 de Maio tem esse nome e por que ela é conhecida só pelos italianos e tem o nome 13 de Maio? A gente tem a Rua da Abolição, né? A gente tem a Rua da Abolição, você tem a Rua Rocha. A Rua Rocha é Bexiga ainda. Eu sempre fico na dúvida ali daquela Bela Vista. Não, é Bexiga. O Bexiga ele é o coração, mas o Bexiga também é um nome de resistência. Você tem como posso dizer? Você tem a escadaria do Bexiga, o MASP é Bexiga. O Bexiga é o coração do centro de São Paulo. Metade da Avenida Paulista é Bexiga, né? Então, Bexiga é resistência. O porquê do Bexiga?
Então, aí tem 3 histórias. Aí são 3 histórias e aí um próximo convidado de vocês, se vocês puderem, o Instituto Bexiga, a gente pode contar um pouco melhor Vamos já deixar dessas o 3 convite, ó, histórias Instituto para Bexiga vocês. já estão convidados. Mas assim, inclusive eles trabalham muito essa questão da história do bairro e do centro de São Paulo pela questão da juventude, né, da criança, do adolescente e do povo negro. Né? O Instituto Bexiga tem um grupo, né, são 3 pessoas que trabalham ali muito boas. São 3 histórias, tá? Mas por que é um nome de resistência? Porque primeiro o Bexiga tem a história da questão do quilombo, você tem a questão de que na época os cafeicultores, né, os senhores de engenho, lotearam os terrenos para que os escravos morassem lá, né? E depois os italianos veio para cá. E você tinha a questão de ser um matador, aí a bexiga do boi, aí a questão da doença, a própria bexiga, né? Mas só que o nome Bexiga, o bairro, ele não é registrado como Bexiga. Então, no registro da cidade de São Paulo, só existe o registro Bela Vista, que foi dado pelos imigrantes, né, europeus e tal. Existe o Morro dos Ingleses, que aí você tem a Rua dos Franceses, a Rua dos Holandeses, a Rua dos Alemães, a própria Rua dos Ingleses e tal, que é a parte mais alta do bairro, que foi dado, resumidamente, óbvio, resumindo aqui a história, que foi dado o nome do bairro por conta disso, por ser uma bela vista, por você ver, né, ter o ver o todo, né? Inclusive isso linka muito com a história do Vão Livre do MASP, que foi criado daquela forma para que você tenha acesso, conseguisse ver São Paulo como inteiro. Aquele dia que a gente foi lá, eu achei tão interessante, né, que trouxe a questão da pastoral, das mulheres fazendo, não sei se eu erro o termo, culto afro na religião católica. E é muito interessante, eu achei incrível, eu fiquei encantada, assim, de ver o projeto, né? A inclusão, né, da questão do afro com a Igreja Católica, que a gente sabe que é problemática durante toda a história, e tantas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu só tinha ouvido falar, o afro na Umbanda, né, na Candomblé, em religiões, mas não dessa... Eu posso colocar aqui vários personagens que passaram por lá que a história se confunde, assim, né? A gente passou por lá o Rodrigo Minhoca, da Casa Mestre Ananias. Dentro do projeto, ele é o único branco que passou por lá. Por quê? O Mestre Ananias morreu em 2016 e é uma pessoa que leva a casa dele, que é a Casa Mestre Ananias, dentro do bairro, é um ponto de resistência da cultura negra e da cultura nordestina no bairro. Então não tinha como, dentro de um projeto Negros do Bexiga, eu não falar do Mestre Ananias, que foi um dos precursores da roda de capoeira que acontece, né, historicamente na Praça da República, né? E o Rodrigo Minhoca, por ser a pessoa mais próxima, que viveu mais de 20 anos com o mestre, que a gente que podia contar a história dele, não tinha como deixar de fora o Rodrigo Minhoca contando a história do Mestre Ananias. A gente fez a exibição do documentário do Geraldo Filme, né, produzido pela UMES, que aí do Geraldo Filme a gente fez a exposição dele e passou o documentário, e depois a gente teve um bate-papo. O Geraldo Filme morreu em 98. Ele não era do Bexiga, mas assim, como muita gente não é do Bexiga, mas se torna um cidadão bexiguento e bexiguenta. Por convicção, né? Por convicção e pelo samba, enfim, pela história. Em março a gente teve a Rose, da Lava Pés, que é presidente da Escola de Samba Lava Pés, discutindo a bisavó dela, não, a avó dela criou a Escola de Samba Lava Pés, a mãe dela foi presidente, hoje ela está como presidente, né, passando todas as dificuldades enquanto mulher, preconceito enquanto mulher está no samba, por ser presidente numa escola de samba, hoje, obviamente, um pouco mais, como posso dizer assim, mais respeitada, mas contou um pouco do preconceito que a sua avó e que sua mãe passou pela criação da escola de samba, né? E as dificuldades que inclusive ela passa hoje em relação à escola de samba ter saído da Lava Pés, hoje está com terreno no Jabaquara. Ela faz parte também do movimento da luta em defesa da história do Chagrinhas e do bairro da Liberdade. Passou por lá Liberto Solano Trindade, filho do Solano, poeta, escritor, ator, musicista, enfim, de Solano Trindade, contando um pouco da sua história. Severino Pipoqueiro. Severino Pipoqueiro, ele há mais de 40 anos, ele vende pipoca em frente ao Teatro Sérgio Cardoso, ajudou a construir o bairro pra caramba. E no Severino, inclusive, ele é nordestino, né? Ele é de Pernambuco. E por conta desse momento que a gente vive, da pessoa
da identidade, né, da pessoa, eu fiquei até com receio de chamar ele para o convite, porque eu não sabia se ele se identificava como negro. Obviamente, eu não tenho como identificar a pessoa, né? Se a pessoa não se reconhece, não, né? É uma questão muito delicada. A primeira pergunta que eu fiz para ele antes de fazer o convite: você se considera negro? Porque aí era o que eu estava muito agoniado com aquilo. Eu tava, não pelo fato dele, eu estava muito agoniado com aquilo, porque tem muitos nordestinos que não se reconhecem como negro, né? E eu estava assim, agoniado com isso. Eu soltei a pergunta na hora que ele falou: não, minha mãe é negra. Eu falei: nossa, já deu uma... Chama que vem agora. Não, nem chama que vem, porque você tem a questão, pô, eu sou nordestino, ele contou a história, eu sou nordestino, me reconheço como nordestino, eu sou negro, sou de família negra e tal. E aí, sim, porque é complicado isso, porque tem muitos nordestinos que não se consideram negros. Tem algum acesso que a gente consegue ver o que passou, ou vocês não... Não temos. A gente tem do Luiz Tim Hernani, que passou, que foi que a gente começou a ter um registro. Do Fernando Penteado a gente tem uma qualidade bem ruim, assim, mas foi feita no celular e no Facebook, alguns trechos, e a gente tem de alguns outros personagens, né? Mas agora com a Dani, com o Fernando e com o Luiz, a gente vai... Da Pastoral já vai ter, então, já vai lá ter. filmando. E aí, assim, passando pelos convidados que a gente convidou, o Liberto Solano Trindade, do Solano, o Severino Pipoqueiro, Aldo Bueno, nascido e criado no Bexiga, bexiguento nato, ator, compositor, ganhou samba em 82 da Vai Vai. O cara, assim, sensacional, foi menino de rua, teve dificuldades com os pais, preconceito no teatro. Fez a escolha a dedo do próprio Chico Buarque, trabalhou na peça Ópera do Malandro, então tem uma história rica, assim, e é um cara que você ir na Conselheiro Carrão, num bar, você toma uma cerveja com um cara simples desse, as pessoas passam por lá e sequer conhecem um pouco da sua história. Não, tem noção. E você toma uma cerveja com um dos principais artistas negros da cultura brasileira. Podia ter isso aqui na moto também, né, gente? O que o Negros do Bexiga representa para você hoje? Preservação e resistência de uma história. Resgate histórico, resistência... É isso que o projeto representa. É dar voz a histórias que as pessoas que a população não conhece, que está se perdendo. É resgatar aquilo que está sendo esquecido. Acho que é um pouco do que a gente está tentando fazer nessa leva de trazer histórias, assim. E eu estou impressionada com o projeto, eu vou querer conhecer mais ainda. Vocês vão me ver por lá na Casa Rocha. Porque primeiro porque eu estou gastando todo o dinheiro que eu nem tenho na Livraria Simples, né? Já começa daí, me patrocinem. Segundo, porque o projeto é lindo. E a gente foi aquele dia despretensioso e gostou muito, foi muito cativante. Vocês falaram da Pastoral Afro, né? A gente fez alguns convites por afinidade, por ser um piloto do projeto, a gente está construindo isso. Então são pessoas que são muito próximas a mim, que eu conheço e tal. Mas teve todo assim, querendo ou não, teve um contexto. Então a gente trouxe a questão do desconhecido, do jovem, da música, da religião e da saúde, né? Então o Luiz Tim Hernani, que passou por lá, é um cara que está há 5 anos fazendo um movimento que se chama Jazz na Escadaria, no Bexiga, que arrasta mais de 1.000 pessoas. Já vi o evento uma vez. Então, passa mais de 1.000 pessoas nesse evento, é show de bola, é um cara publicitário, veio do interior de São Paulo, negro, foi casado com uma mulher negra, tem um filho, Pedrão, aí, gente boa, e passou por todas essas dificuldades, preconceito, também atua nessa questão da valorização dos publicitários, da publicidade negra. Então tem a Sheila, da PROF, da Associação das Pessoas com Anemia Falciforme, que é uma doença muito comum. Não é uma doença... A Sheila, era pra ela estar aqui hoje, né? A gente infelizmente ela não pôde vir, Sheila, mas ela segue o convite, né? Que ela vai vir. A Sheila é sensacional, assim, é uma mulher guerreira, batalhadora, forte, que passou por muitos preconceitos. Tá aí gravado nos Negros do Bexiga, vai ser soltado também. A gente faz um link aí com o canal aí, com entre elas, para divulgar aí também. Então não vou falar muito sobre ela, porque aí vocês vejam o vídeo. Sei lá, a gente tá deixando já aqui, ó. Agora você vai ter que vir. Veja o vídeo. Hashtag vem cheio. E a Pastoral Afro é um negócio muito forte no Bexiga, né? Porque
O Bexiga, ele é a quirupita, né? A essência do Bexiga, ele é muito a quirupita, né? Você tem a questão da mulher, né? A padroeira, né, da quirupita é a Nossa Senhora Quirupita, da mulher, acolhedora e tal. O movimento da Pastoral começou através do padre Toninho, né, do padre Toninho, que trouxe essa discussão, junto com a dona Geni, que foi moradora da escola Maria José lá, como zeladora e tal. E hoje ela é comandada por 4 mulheres, várias mulheres, né? Mas tem ali as suas cabeças ali, que são 4 mulheres, né? Que é a Anícia, a Cida, a Cândida, e esqueci o nome. Mas aí vai ter registrado, vai tem ter registrado, o vídeo e a gente pode linkar aí também. E isso é importante, porque quando a pastoral entra, né, numa igreja católica, um culto afro, com pai de santo, mãe de santo, levando incenso, os santos negros, os santos da matriz africana, discutindo tal. Hoje a pastoral ela realiza 2 festas, né, principais, que é a festa da Mãe Negra, a festa de São Benedito, né, e que movimenta, né, que traz um pouco dessa interação. Por mais que Deus, como elas falaram, Deus só existe um, mas cada um tem a sua religião e tem que ser respeitado e tem que estar junto, né? Então você tem, por isso que não dá para falar que o italiano está roubando a história do Negro do Bexiga, porque é muito casado, desde a religião, desde o samba, desde a culinária. Mas a sociedade que a gente vive hoje é, infelizmente, uma sociedade que vem apagando a história do negro. E que bom poder ter você aqui hoje para levantar essa bandeira de resistência mesmo, contar a história por outro lado. Sim. E é lindo o projeto, eu estou muito feliz de ter você aqui. E infelizmente a gente tem que terminar esse papo, e aí você já sabe quais são as regras. No final tem que deixar uma indicação. Com certeza. Então, para deixar na indicação, eu vou deixar 2. Então, a indicação é agora em novembro, a gente tem 3 convidados especiais para que vocês possam lá conhecer o projeto Negros do Bexiga, que é o Pai Francisco de Oxum, do Candomblé, enfim, que tem uma militância do movimento negro, religioso, enfim, das matrizes africanas muito forte. Emanuel Araújo, simplesmente curador do Museu Afro-Brasileiro, artista plástico, enfim, uma pessoa também conceituada no movimento negro. E aí a gente finaliza o projeto, um ano de projeto. Incríveis. Não, eu vou estar com certeza. Então, assim, quem quiser ver a gente ao vivo, pode ir lá que eu vou. No Instagram da Casa Rocha, vocês colocam quando vai ter? No Instagram da Casa da Rocha e do Instagram da Livraria Simples. São divulgados lá os convidados. A gente vai colocar o arroba aqui pra vocês. Convidados vão lá participar desse projeto. E um filme falando um pouco sobre essa questão de preconceito e tal. Acho que um filme interessante seria Chico Rei. Chico Rei. Procurem aí Chico Rei, que fala um pouco sobre essa questão da libertação, da escravidão, enfim. Gente, eu queria fazer uma indicação. Eu que agradeço. Eu queria fazer uma indicação para vocês, que eu lembrei, com relação à questão do homem negro, da mulher. Tem a nova temporada de sessão de terapia. Tem um caso específico que eu esqueci o nome do caso, mas é um caso de um homem negro com uma mulher negra, fala do filho também, e é muito interessante. Seria legal que vocês vissem que trata muitas questões importantes. O papo tá maravilhoso. Eu queria que todo mundo estivesse aqui com a gente, porque no intervalo das gravações os assuntos continuam rolando. Então rola essa intersecção de várias áreas e posições aqui. E é uma delícia. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceito o convite. Com certeza nossos projetos ainda vão conversar bastante. Que foi o que eu disse. Tem muita gente boa fazendo muita coisa, a gente só precisa se unir, né? E tá sendo incrível trazer esses projetos, né, pro mundo. A gente quer trazer pro mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante. Ativa a notificação, toda semana um vídeo novo. Fica com a gente, comenta, deixa a sua opinião, o que você gostaria de ver, o que você gostou, enfim. Vem com a gente que ainda tem muita coisa pra falar. Obrigada, galera. Um beijo.